coisa que a gente precisa saber, né, é se existe diferença, né? São duas palavras muito próximas, né, muito semelhantes, né, urgência e emergência. Então, eu gostaria que vocês pensassem nesse momento se vocês saberiam dizer se existe ou não diferença, né? E qual seria essa diferença entre urgência e emergência? O que eu preciso pensar quando eu estou falando em uma urgência e quando eu estou falando em uma emergência? Diferente? Todo mundo consegue saber e imaginar que isso é diferente? Urgência e emergência? A emergência apresenta risco iminente de morte no momento. A urgência, ela pode acontecer a morte, mas não, assim, não imediata. Isso. E ela pode tornar uma emergência também. Isso mesmo. Então já estamos bem lá na frente, né? Já temos claro que existe uma diferença entre o que é urgência e o que é emergência, com alguns conceitos já definidos. E aí a gente precisa então, né, imaginar uma cena, né? Imaginar que isso possa acontecer e vai acontecer lá no meu ambiente de trabalho, e eu preciso saber reconhecer esse momento. Então, duas situações: paciente com falta de ar e um paciente com dor no peito. O que é uma urgência e o que é uma emergência? Ou as duas são urgência ou as duas são emergências? Como é que vocês conseguem encarar isso? O paciente chegou lá para mim com relato de falta de ar, né? Estou com falta de ar, não estou bem, enfermeira, me ajuda, não estou bem, estou passando mal. E o paciente que chega lá referindo: estou com uma dor aqui no meu peito, uma coisa estranha, parece que está doendo aqui meu braço, não estou me sentindo muito bem. O que é uma urgência e o que é uma emergência aí? Os dois, emergência, dor no peito. Mas na realidade você também tem que ver os padrões vitais, né? Porque com a falta de ar, se está com uma hipossaturação, então de fato vai ser atendido primeiro, né? Colocado primeiro a falta de ar do que a dor no peito. Mas isso tudo depende dos padrões. Mas a dor no peito também, se ela for lateralizada no lado esquerdo, talvez pode ser uma outra coisa. Está indicando uma dor precordial e... Isso. Então, gente, assim, ó, primeira regra, a gente nunca pode olhar uma coisa sozinha, a gente precisa olhar o todo do paciente, né? Porque quando a gente olha só para algo muito centralizado e muito específico, eu vejo um paciente com falta de ar. Quem já viu um paciente com falta de ar? Ruim, né? Ele está sentindo uma sensação muito ruim, né? Falta de ar traz uma sensação muito ruim, até de morte, né? Parece que eu vou morrer, meu Deus, eu não vou conseguir respirar, eu vou morrer agora. E um paciente que está com dor no peito, às vezes ele está, eu tô com uma dor, né, no peito, não parece assim, né? Um desconforto, uma coisa assim, eu não sei o que está acontecendo. Se você avalia individualmente, você pode ir para o caminho errado. Por quê? Porque nesse momento, se a gente trazer um contexto de falta de ar e uma dor no peito que caracteriza um infarto, né, uma condição cardíaca, a condição cardíaca é uma emergência. Ele deveria ser atendido primeiro. Lu, você quer colocar a situação que você colocou para nós? E tem uma terceira questão, né, que o paciente ele chega poliqueixoso, né, e pode não ser nenhuma urgência nem uma emergência, pode ser uma crise de ansiedade que ocorre bastante também, né? Sim, isso mesmo. Então, assim, a gente precisa Por isso que tem que avaliar como um todo, né? Isso, a gente precisa ter uma avaliação, primeiro, né, inicial, do que é essa condição, do que é essa cena, para depois a gente poder realmente caracterizar. Então, existe, né, uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a 1451 de 95, que ela define o que é uma urgência e o que é uma emergência. Então, a urgência é uma ocorrência imprevista, né, de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, cujo portador ele necessita de uma assistência médica imediata. Já a emergência é uma constatação médica de condições de agravo à saúde que vão implicar no risco iminente de vida ou um sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Então, é o que a professora Daniele colocou. Para ficar fácil do entendimento, a urgência
ela quase não está associada ao risco, né, de morte. Já a emergência corre porque o paciente tem grande chance, né, de evoluir para um óbito. Então, dentro dessa definição de emergência e urgência, tem várias situações, né, que a gente caracteriza como uma emergência. Por exemplo, né, uma intoxicação medicamentosa, né, tem que correr, corte, né, uma fratura exposta. Então, tem várias situações que a gente precisa correr. Enquanto na urgência, eu preciso de um atendimento, vômito, a diarreia, a febre, né, preciso de um atendimento. Mas assim, o paciente não tem risco, né, de óbito. Então, dá para a gente ser um pouco mais, agir de forma mais tranquila, né, a fazer uma avaliação melhor daquele momento, porque não tem um grande risco dele evoluir para óbito. Então, para a gente iniciar, né, um contexto, né, de como a urgência e a emergência ela acontece no SUS, lá na década, né, de 80 e 90, quando a gente começa a falar sobre o Sistema Único de Saúde, né, sobre os sistemas de saúde no Brasil, no contexto brasileiro, a gente tem um aumento, né, desordenado de várias situações, que é o momento, se a gente pensar historicamente, é o momento onde as famílias que moravam no campo estão saindo e indo para a cidade. Coincide, né, com esse processo também de industrialização, né, do êxodo rural, né, de várias características e cenários que estão acontecendo. Com isso, começa a aumentar o quê? Acidentes, as doenças do trabalho, né, os acidentes. Então, acontece um cenário diferente e aí a gente precisa, nesse momento, instituir uma política, né, um direcionamento, né, algumas ações que vão minimizar essa situação. Então, nesse momento, surge, né, os primeiros atendimentos de urgência e emergência, que inicialmente foram por quem? Bombeiro 193. Então, eles trazem, nesse primeiro momento, né, fica definido que esse atendimento seria, né, pela equipe do bombeiro. Então, lá em 90, foi criado, né, o SIAT, o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência. E olha que legal, o SIAT, ele é paranaense, né? Ele foi criado aqui no Paraná, em conjunto lá com a Prefeitura de Curitiba, né? Eles criam esse serviço para que ele fosse implantado, né? Depois no Brasil todo, né? Como referência então para os outros estados, para que esses atendimentos, né? De urgência e emergência acontecessem. Então essa é a primeira estratégia que a gente tem hoje pensando em urgência e emergência.